Newton, por que que tem esse nome, por que que leis de Newton é uma coisa tão importante, tá? Falar um pouco da figura Newton. O Isaac Newton, ele teve o trabalho dele baseado em muitos trabalhos anteriores, né? Ele não chegou nessas leis de Newton do nada, sozinho, né? O Newton é uma continuidade do trabalho do Galileu. Curiosidade, Newton nasce no ano que Galileu morre, uma curiosidade histórica, mas existem muitos outros trabalhos anteriores ao próprio Galileu, e a gente tem toda uma evolução aí dessa mecânica newtoniana. E por que Newton, né? Porque o Newton foi o cara que deu uma roupagem e conseguiu colocar em um livro que foi o Principia, que está aqui na imagem, né? Principia Matemática da Natureza, foi o cara que conseguiu sintetizar isso. O Newton trabalhou em muitas outras coisas além da mecânica, ele trabalhou com ótica, trabalhou com propagação de ondas também, etc. Então ele tem um trabalho aí muito grande. Inclusive, ele é o autor de boa parte do cálculo diferencial que vocês tanto amam, né? Uma disciplina muito amada na graduação. O cálculo diferencial também é um legado aí do Isaac Newton, tá? As três leis de Newton nós vamos estudar com detalhes. Essa primeira aula é uma abordagem geral, tá? Depois a gente vai ficar algum tempo concentrado na primeira e na terceira lei, e depois a gente vai para a segunda e terceira lei, né? A terceira lei ela sempre aparece quando se estuda a primeira e a segunda. As três leis fundamentais que dão base à mecânica newtoniana, elas são a lei de inércia, a lei de força e a chamada lei de ação e reação. A lei de inércia diz o seguinte: um corpo permanece em equilíbrio, e aí ele já faz uma definição que esse equilíbrio pode ser estático ou dinâmico, tá? Então, equilíbrio ocorre quando a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo for nula. Tá? Então, se eu somar todas as forças que estão atuando no corpo, ele vai estar ou parado, que é o equilíbrio estático, ou ele vai estar se deslocando em movimento retilíneo uniforme. Por exemplo, um objeto apoiado sobre a superfície da Terra, se ele está estático, é porque as forças que atuam sobre ele soma zero. Por exemplo, o peso do objeto e a força normal que a superfície exerce sobre o objeto. Essas duas forças se anulam. E o equilíbrio dinâmico? Imagine o seguinte: se vocês têm um carro se deslocando em linha reta com velocidade constante, isso significa que a força que o motor está realizando, ela simplesmente anula as forças contrárias ao movimento. Para você acelerar o carro, para você aumentar a velocidade, o motor vai ter que fazer uma força que supere as forças que se opõem ao movimento. Essencialmente, aí, a mais relevante delas seria a soma das forças de atrito, né? Atrito com solo, atrito com ar, etc. Tá? E o equilíbrio estático é aquele que a gente vai começar a estudar já agora, né, e depois a gente vai passar para os movimentos com aceleração. A segunda lei de Newton, chamada também lei de força, ela define, né, ela define o que é força. Força é aquilo que faz a velocidade do objeto mudar, ou seja, força está ligada à aceleração. Tá? E a aceleração vai ser tanto maior quanto menor for a massa inercial. Ou seja, se eu aplico uma mesma força a dois objetos com massas diferentes, a aceleração vai ser maior naquele objeto que tem a massa menor. Também quando é uma desaceleração, né? Imagine um exemplo bem clássico em que eu tenho um automóvel de passeio e um caminhão trafegando a 60 km por hora. Se eu quiser parar os dois na mesma distância, no mesmo intervalo de tempo, eu preciso de uma força maior para frear o caminhão.
Se eu aplico a mesma força de desaceleração nos dois, né, aceleração negativa, o carro vai parar bem antes do caminhão devido à massa inercial. Tá? E a lei de ação e reação, que trata da questão que toda vez que um objeto A exerce uma força sobre o objeto B exerce sobre A uma força que tem mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Tá? Então, estão aqui primeira, segunda e terceira lei. Quando a gente estuda os objetos em equilíbrio, né, que aí é a base, né, a primeira lei, nós estamos no ramo chamado de estática. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho um objeto pendurado por um cabo e esse objeto não cai, significa que o objeto, né, a gente sabe que ele é puxado para baixo pela terra, que é a força peso. Se esse objeto não entra em movimento, é porque existe aqui uma força exercida, né, ao longo desse cabo, que é a tensão no cabo, e essa tensão ela tem mesmo módulo, mesma direção vertical e sentido oposto, de tal maneira que a soma da tensão com o peso é igual a zero. Se eu tenho não um cabo de sustentação, mas dois cabos de sustentação, o que é mais comum, né, por questões de segurança, aí eu não tenho só duas forças, eu tenho uma, duas, três. Tá? E aí a soma dos vetores tensão no cabo 1 com tensão no cabo 2 com peso é igual a zero. Então, aqui no exemplo literal, que está nos slides, como que isso ocorre? Eu tenho que a tensão 1 é dividida em componente x e componente y. Então, existe do outro lado, uma componente horizontal, T2x, e um componente vertical, T2y. Notem que aqui, as componentes verticais somadas têm que anular o peso. E as componentes horizontais? Elas têm que se anular mutuamente. Então, porque se T1x for maior que T2x, esse objeto entraria em movimento para lá. Ao contrário, se T2x fosse maior que T1x, o objeto entraria em movimento para lá. E se a soma de T1y com T2y não for igual ao peso, esse cabo não vai suportar e o objeto vai cair. Então aqui, T1x, que é T1 cosseno do ângulo θ, se o ângulo θ é esse aqui entre o cabo e o teto, então observem que nesse caso, a gente tem aqui 90 graus, esse ângulo aqui vai ser 90 menos θ, logo esse ângulo aqui vai ser igual a θ. E aqui, idem. Tá? Quando esses ângulos são iguais, nós temos que T1x é igual a T1 cosseno θ e T2x é igual a T2 cosseno θ. Também T1y, T1 seno θ, T2y, T2 seno θ. E aí, eu preciso impor o equilíbrio no eixo x e no eixo y. O que significa impor o equilíbrio? T1x, esse cara aqui, T1 cosseno de θ, tem que ser igual a T2x, em módulo, né, já que eles têm sentidos opostos. Quando eu faço isso, e os ângulos são iguais, eu chego à conclusão que as tensões 1 e 2 são iguais, e aí eu não preciso distingui-las, eu digo que T1 igual a T2 igual a um T genérico. No eixo vertical, eu preciso impor que a soma de T1y, que é o T1 seno θ, com o T2y, que é o T2 seno θ, a soma das duas componentes verticais, elas têm a mesma intensidade que a força-peso. Se isso não for verdade, se o cabo não conseguir igualar isso, o objeto vai entrar em movimento porque o cabo vai partir. Né? E aí, quando eu
observo que T1 e T2 são iguais, eu chego a um resultado em que a tensão nesse cabo é igual a metade do peso vezes o seno do ângulo θ. Aqui é uma aplicação literal, sem sem nenhum valor numérico. A gente vai ver isso na sequência com valores numéricos. Tá? O que aconteceria num caso como esse aqui? Um pouco mais complicado, com mais ângulos. Tá? O que muda nesse caso é que a força peso ela vai ser anulada também por uma força T1 e outra força T2, né? Desse lado aqui a gente tem o T1 e desse lado T2. Eles é que vão diretamente anular a força-peso. Só que agora eu não tenho ângulos iguais. Ó. Desse lado eu tenho 45, desse lado eu tenho 30. E isso vai mudar um pouco aí a parte de cálculo. Do ponto de vista geral, né, formal, a gente continua tendo que impor que o equilíbrio ocorre se T1x for igual a T2x e se T1y for igual, se T1y mais T2y, ou seja, a soma das duas componentes verticais, for igual ao peso. Tá? Como é que eu faço isso matematicamente? Bom, a diferença agora é que T1x é igual ao T1 cosseno de 45, está aqui desse lado, mais o T2x é igual a T2 cosseno de 30. Ou seja, não são mais ângulos iguais. Tá? Então, o T1x é igual ao T1 cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. O T2x, T2 cosseno de 30, significa T2 raiz de 3 sobre 2. Já o T1y vai com seno de 45, raiz de 2 sobre 2 também, mas o T2y vai com seno de 30, que é igual a 1 meio. Onde eu chego com isso? Eu preciso novamente impor que no eixo x eu tenho T1x igual a T2x. E aí, T1 raiz de 2 sobre 2, T2 raiz de 3 sobre 2 são iguais. Isso significa que o T1, ó, eu posso simplificar esse 2 com esse 2, o T1 ele é igual ao T2 raiz de 3 sobre raiz de 2. Tá? Eu vou guardar esse resultado e vou usá-lo aqui. Aqui eu tenho que o T1y somado ao T2y tem que ser igual ao peso. Onde aparece o T1, eu substituo pelo resultado da primeira equação. Vem ele para cá. Né? T2 raiz de 3 sobre raiz de 2. E aí seguindo com raiz de 2 sobre 2. Depois T2 vezes meio igual ao peso. Ok. Eu tenho T2 aqui. Posso colocar isso em evidência. E aí fico com esse T2 raiz de 3 sobre 2 mais meio igual ao peso. Fazendo a soma e rodando a manivela, a gente chega aí ao resultado que T2 é igual a isso aqui. Tá? E aí eu fiz uma suposição. Né? Se fosse uma massa de 5 kg pendurado, que dá aproximadamente 50 newtons de carga, de peso, de quanto seria a tensão T2, fazendo o cálculo, 36,6 newtons, e aí eu volto aqui em cima e calculo o T1, que é de 44,8 newtons. Tá? Então, as duas tensões são diferentes nesse caso, porque nós temos ângulos diferentes. As duas tensões vão ser iguais nesse tipo de aplicação somente no caso particular em que a gente tem dois cabos formando ângulos iguais. Tá? Em geral, esses cabos são dimensionados, né, para caso um deles seja partido por algum motivo, o outro, por algum tempo, suporte a carga sozinho. É uma norma de segurança. Né? E aí também a questão da altura em que isso aqui fica também tem que ser tal que, se um dos cabos partir, esse objeto não vai descer e causar nenhum estrago. Tá? Infelizmente, é comum que quando um dos cabos é partido,
né? Se o outro tiver com o mesmo nível de desgaste, ocorra que o objeto acabe caindo. Por isso, esses cabos têm que ser sempre inspecionados com alguma frequência, o que nem sempre ocorre, especialmente em obras públicas, né? Nós já tivemos aí alguns acidentes nesse tipo de material, luminárias, etc., que ficam pendurados com cabo, em que elas já foram partidas aí devido aos efeitos do tempo, né? Pessoal, dúvidas sobre isso? É meio complicadinho, né, professor? Mas a gente vai levando. Vai rever a aula, vai Tá. pesquisando, a gente chega lá, mas é meio complexo. Vocês têm uma bateriazinha de exercícios que está lá na, na, na equipe, tá? Deixa eu projetar os exercícios aqui para vocês. Ups. E é importante que vocês tentem fazer esses exercícios, tá? Então, aqui vocês têm duas situações bem parecidas com aquelas duas que eu fiz aqui na aula, tá? No primeiro caso, uma massa de 80 quilogramas, suspensa por dois cabos, aí 120 graus aqui, 60 graus aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão traçar o eixo aqui e calcular o ângulo que o cabo forma com o eixo X, e no restante é igual a esse segundo exercício. E no nesse segundo exemplo, desculpa. E no segundo exercício, você já tem os ângulos aqui em cima, né, e não um de lateral. A mesma coisa, só que agora o material tem 160 quilogramas e ele está preso aí com dois cabos também, tá? Eu acredito que seja possível fazer dentro da aula de hoje e que no máximo a correção fique para amanhã. Mas vamos ver. Está aberto para vocês tentarem fazer e ir tirando as dúvidas, tá ok? O arquivo é um PDF que vocês também têm acesso, mas eu vou deixar ele visível aqui na tela. São só dois exercícios bem parecidos com aqueles que eu acabei de mostrar para vocês.